pastor Gideão. Como os irmãos sabem, o pastor Joveci está retornando agora uma conferência. Ele tem colocado alguns irmãos e o pastor Jean aqui à frente, responsável pela palavra. Então, que Deus esteja usando o pastor Gideão, estejamos atentos, com nossos ouvidos bem abertos, nossos corações bem concentrados para o que Deus tem preparado para nos falar essa noite. Boa noite, amada igreja, graça e paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para mim é uma responsa muito grande estar aqui, tomando o lugar que deveria estar hoje aqui o pastor Joveci, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa comprometida com a obra de Deus, e eu me sinto um pouco menor, ou muito menor, mas Deus que nos chamou, é Ele que nos capacita para fazer a obra do Senhor. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração, desde quando o pastor Joveci me pediu que eu estivesse aqui. Ele fez esse pedido mês passado, um mês de antecedência, e tem sido um mês muito duro para mim. Uma preocupação muito grande, pela primeira vez, estando aqui com os irmãos à frente, na responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Não é fácil, só quem sabe é quem está aqui à frente. Orando ali com o irmão Davi, ele disse: olha, eu já fui convidado para cantar, eu tremi lá na frente, imagina pregar. Então, realmente é difícil, mas Deus, como nós falamos, Ele é quem nos capacita. E nós estamos aqui para obedecer como servo do Senhor. Bem, amados, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão freneticamente à procura de coisas boas. Pessoas estão à procura de um bom emprego, pessoas estão à procura de uma boa casa, pessoas estão à procura de um bom casamento, os homens à procura de uma boa esposa e as moças, as mulheres, à procura de um bom marido. Enfim, quem é que não gosta de coisas boas? Quem é que não gosta? Saindo para a feira ou supermercado, claro que nós, ao chegarmos ali, vamos procurar os melhores produtos. Mesmo com a crise em que nós estamos vivendo, nós procuramos os melhores produtos para levar para casa. Mesmo que seja poucos. Não dá para levar muito, mas o pouco que levamos é de boa qualidade. Porque só pessoas com a consciência não boa é que leva os piores produtos, ou quem não conhece o que é coisas boas. E nós mesmo, sem uma formação acadêmica, mas na vida prática nós sabemos o que é bom. Deus nos deu esse privilégio, esta bênção de conhecimento, de saber o que é bom. O que é bom para mim pode não ser bom para o irmão, mas para mim é bom. E eu fico satisfeito quando Deus me dá essa oportunidade. Irmãos, se tratando de igreja, também há uma procura frenética por igrejas boas. Entre aspas. Porque boa para alguns é aquela que satisfaz o desejo do seu coração, em que o pregador, o dirigente da igreja, ele te leva palavras de que você está precisando. Aliás, do que você está querendo, não do que você está precisando.
Mas graças a Deus, eu posso dizer de convicção que você que está aqui hoje faz parte dessa igreja. Eu não quero trazer aqui nenhuma bajulação ao pastor que não está presente, mas tem os filhos aqui que podem dizer para ele. Mas eu quero dizer para os irmãos que você está em uma boa igreja. Esta boa igreja é aquela que realmente prega a palavra. É uma igreja bíblica que prega realmente a palavra, doa em quem doer. Porque a palavra é a palavra de Deus, ela é verdade. E a verdade, a palavra, ela tem que ser dita. Então, eu trouxe como hoje meditação uma igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja é o nosso tema de hoje, da nossa reflexão, uma igreja segundo o coração de Deus. E esse tema está baseado, nós trouxemos como texto para nos basear nesse tema, a carta de 1 Pedro. E Pedro era a pessoa indicada para exortar a igreja primitiva, os irmãos lá no início da igreja, em ser essa igreja segundo o coração de Deus, porque ele foi escolhido por Deus para isso. E nós podemos ver, para iniciar, a gente tem que saber quem foi Pedro. Quem é Pedro? Quem foi Pedro? Quem é esse Pedro que o pastor vai falar hoje? Pedro foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus havia escolhido Pedro para fazer parte da história da igreja aqui no mundo. Pedro também foi escolhido por Cristo. Jesus confirmou a eleição de Pedro, convidando Pedro para fazer parte da sua equipe de trabalho. Mas também sabemos que Pedro foi um homem como nós, cheio de falhas. Um homem que negou a Cristo. Um homem que, na hora que mais precisou, na hora que mais o seu mestre precisou de alguém que testemunhasse, ele negou ao seu mestre. Mas em seguida, esse Pedro reconheceu o seu chamado e foi aquele grande homem, aquele grande líder da igreja primitiva, aquele homem comprometido com o reino de Deus. E que para muitas igrejas, e que não é a boa igreja, nós estamos aqui para falar mal de igreja nenhuma, mas tem uma igreja no nosso meio que até diz que Pedro foi o primeiro Papa. Eu já disse até o nome da igreja, né? É o primeiro Papa. Então veja a importância de Pedro na vida da igreja. Na vida da igreja. Então a nossa grande ideia de hoje, da nossa reflexão, a maturidade cristã na igreja se dará pela observância e obediência aos ensinamentos cristãos, aos ensinamentos contidos na palavra de Cristo. Irmãos, a igreja de Cristo foi estabelecida desde o início com o propósito primordial, que é levar as boas novas, isto é, a proclamação do evangelho de arrependimento aos perdidos e a todos aqueles que creem. Então, esse é o principal objetivo da igreja segundo o coração de Deus. Nós vimos ali o testemunho do missionário André, e ele se emocionou, eu também me emocionei, eu estou muito emotivo ultimamente, e eu me emocionei também, ele se emocionando aqui, vendo como Deus trabalha na vida das pessoas, na pregação do Evangelho. E aqui, irmãos, a igreja no passado, quando Cristo veio a esse mundo, veio estabelecer a sua igreja, e ele estabeleceu com um único propósito. O propósito primordial é levar
a proclamação do Evangelho a todas as pessoas, para a salvação somente daqueles que creem. O Evangelho é pregado a todas as pessoas. É por isso que Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não estava dizendo que o mundo seria salvo, porque a salvação é somente para aqueles que creem. Mas a obrigação da igreja é testemunhar, é pregar o Evangelho a toda criatura. E é por isso, irmãos, a igreja, segundo o coração de Deus, é aquela que não faz acepção de pessoas, como nós vimos hoje na Escola Bíblica Dominical. A igreja, segundo o coração de Deus, é que não age com parcialidade. Nós não podemos olhar a fisionomia, o rosto das pessoas e dizer: é para esse que eu vou pregar, porque ele vai ser salvo. E eu quero que esse vá para o inferno, por isso eu não vou pregar. Então a igreja, segundo o coração de Deus, ela é comprometida em fazer o trabalho de Deus. E nós podemos ver isso, irmãos, confirmar isso na palavra de Deus, o principal objetivo da igreja comprometida. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 24, se você quiser acompanhar, Lucas 24, 45 a 47, diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então esse é o principal objetivo da igreja segundo o coração de Deus, é pregar o Evangelho a toda criatura. Também se confirma em Mateus 28, esse é um texto bem conhecido por nós, a grande comissão, quando Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É interessante, irmãos, que Jesus disse: vai e pregue. Mas ele também disse: eis que estou convosco todos os dias. E por esta razão é que não posso me esquivar. Porque eu sei que do meu lado está um homem, está o meu Senhor, que está me olhando, se eu estou fazendo o mandamento, se eu estou cumprindo com a minha responsabilidade. É por isso que ele diz: eis que estou convosco. Você não pode se esconder. Não adianta eu deixar de fazer o trabalho de Deus, porque eu não posso me esconder. Ele está do meu lado. Eis que estou convosco quando? Todos os dias. E não só é agora, mas lá do princípio, quando ele instituiu a sua igreja, até o final dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, irmão, a responsabilidade. Mas, ou porém, a igreja, no decorrer da sua história, vem deixando de lado o propósito estabelecido por Cristo para buscar filosofias e práticas secularistas de um mundo perdido que jaz no maligno. Então a igreja perdeu o foco, está perdendo o foco. Em vez de levar o Evangelho, estão levando filosofias. É o que nós estamos vendo na maioria das igrejas hoje. Não se prega mais a palavra, mas se prega a vida de líderes, filosofias. E isso veio confirmar hoje, quando o pastor Joveci colocou no grupo, ele ficou surpreso de um pastor batista, melhor se dizer, colocando em grupos a filosofia de Buda, como observância na prática da vida da igreja. É lamentável, irmãos, como a igreja de Cristo hoje está contaminada com coisas seculares. O mundo está entrando dentro da igreja. Mas nós precisamos cumprir
com aquilo que foi nos ensinado e que foi nos ordenado. Pregar a palavra genuinamente. A igreja, segundo o coração de Deus, é aquela que prega a palavra de Deus sem arrudeio. Prega de fato a verdade. E eu queria abrir um parênteses aqui, eu queria ler um artigo que eu vi na internet, muito interessante, e você pode até, para mim foi muito interessante, talvez você pode pensar, mas é uma coisa sem nexo que o pastor está falando, sem nexo que o pastor está falando. Mas preste muito bem atenção o que diz esse artigo. Em uma economia competitiva, é necessário ser capaz de fidelizar os clientes, pois eles são o motivo de sucesso ou insucesso de um empreendimento. No século XXI, nota-se profundas mudanças no marketing de consumo, pois está demandando um alto nível de habilidade competitivas em todos, de empresas, principalmente aquelas direcionadas à venda de bens e consumo. Como fidelizar o cliente é uma habilidade fundamental a ser assimilada das práticas bem-sucedidas. Que práticas são essas? Observar o cliente, entrevistar, fazer pesquisa de mercado com análise, conduz à identificação de instrumentos e práticas formais ou informais que são utilizadas para estabelecer vínculos duradouros com o cliente. Percebe-se dentro da universalidade, está bem clara a ideia de continuar pensando globalmente e agir localmente. As relações de poder e de consumo. Aliás, as relações de poder e de competitividade, especialmente por meio de produtos e serviços, são fortes indícios de que qualidades devem estar aliadas à competitividade por questões de sobrevivência na disputa de mercados, numa visão até mesmo futurista, procurando criar vantagens competitivas. Você pergunta, pastor, o que isso tem a ver? Preste atenção, irmãos. A igreja, ela não é mais um lugar de adoração. A igreja não é mais um lugar de adoração. A igreja do século XXI é um lugar de comércio. Porque dentro das igrejas tem uma variedade de coisas que estão sendo vendidas. Estão vendendo indulgências dentro da igreja, fazendo mercado, até mesmo mercadejando a palavra de Deus. Então, o que nós vemos hoje é que a igreja deixou de ser um organismo para ser uma organização. Aonde as pessoas, a liderança dessas igrejas, estão amontoando os tesouros aqui na terra. Enquanto a palavra de Deus diz, juntai tesouros no céu, as pessoas estão juntando tesouros aqui na terra. E é com as vendas de indulgências. Por isso, irmãos, nós precisamos ter cuidado na procura de uma igreja. Procure a igreja segundo o coração de Deus. A outra coisa que tem dentro das igrejas hoje, a igreja ela usa muito marketing de propaganda. A igreja virou uma empresa de propaganda. Nós temos visto igrejas na televisão, no rádio, carros. Quem de nós ainda não ouviu uma propaganda de determinadas igrejas aí na porta das nossas casas? Oferecendo coisas que nós sabemos que não funciona. Isso é para atrair clientes, não pessoas desejosas de mudanças de vida que querem se comprometer com o reino de Deus. Mas está levando as pessoas ao engano, à procura de bens materiais, enquanto o principal objetivo da igreja
é a comunhão, a doutrina da palavra, a comunhão e a oração. E nós estamos vendo a diferença da igreja do século 21. E é por isso que nós falamos que durante a história da igreja, a igreja tem perdido o seu foco, que é de fazer a vontade de Deus, que é de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Então, diante disso, irmãos, percebemos que realmente o foco fora desviado. Mas como a igreja é de Cristo, Ele mesmo trabalha através do Espírito Santo, convencendo homens e mulheres a se tornarem verdadeiros adoradores, para levarem sua igreja de volta ao verdadeiro propósito que lhe fora conferido. Isso me faz reportar lá os verdadeiros adoradores, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela estava muito preocupada se ela tinha encontrado uma igreja boa, uma igreja verdadeira. Ela perguntou para Jesus: Senhor, será que aqui em Gerezim, nesse monte Gerezim, ela estava lá em Samaria? Nós não queremos contar a história lá do monte Gerezim, porque vai passar muito tempo e o nosso tempo está corrido. Mas ela disse: Senhor, os nossos antepassados nos disseram, nos ensinaram que o lugar da verdadeira adoração é aqui no Monte Gerezim. Mas os judeus, o teu povo, dizem que o lugar de verdadeira adoração é em Jerusalém, lá no Templo de Salomão. E Jesus disse o seguinte para aquela mulher: mulher, vai chegar o dia, esse dia já chegou, que nem Jerusalém, nem Gerezim é lugar de adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. A igreja, segundo o coração de Deus, é aquela que adora em espírito e em verdade. E nós podemos ver isso em Efésios capítulo 5, versículo de 25 a 27, que diz assim: assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja santa, separada do mundo, irrepreensível, aonde o mundo não pode apontar o dedo e dizer: crente como esse no inferno está cheio. Talvez você já tenha até ouvido isso, esses dizeres. Eu não quero ser crente, porque para ser crente como fulano, eu não quero. E por isso, amados, a igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que possui as suas qualificações. Vamos ver as qualificações dessa igreja. Vamos lá para o nosso texto falado. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: 1 Pedro capítulo 2, a minha versão é corrigida e atualizada, que diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Ó Deus, na Tua presença nós estamos. E nós queremos a Tua continuidade conosco, quando vamos ministrar a Tua palavra. Usa-nos como instrumento para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Igreja segundo o coração de Deus, conforme o texto, é uma igreja despojada. O que é igreja despojada? É uma igreja despida das coisas do mundo. É uma igreja que nasceu de novo. Nós somos membros da igreja de Cristo e uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas do passado têm que ficar no passado e agora eu preciso me revestir do novo homem. Então a igreja, segundo o coração de Deus, a primeira qualificação desta igreja é uma igreja que é despojada. E veja o que o apóstolo Pedro diz: despojando-vos de toda maldade. Despojando-vos de toda maldade. Então uma igreja segundo o coração de Deus, ela não pode ter maldade no seu coração. É uma igreja santa, é uma igreja pura. Ela não pode ter maldade no seu coração. E nós podemos ver isso, irmãos. O que é maldade? É uma qualidade de pessoa má. É uma qualidade de pessoa má. É um comportamento de quem busca prejudicar ou ofender os outros. Isso é maldade. E a pergunta é: será que no nosso meio, no meio da igreja hoje, não existe pessoas maldosas? A maldade é para o mundo, dentro da igreja, não. E nós vimos isso, o livro de Tiago, ele traz muito bem que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos infringindo a lei do amor. E quando não há amor dentro do nosso coração, com certeza há maldade. E o apóstolo diz que a igreja, segundo o coração de Deus, é aquela igreja que é despojada, despida dessas coisas que há no mundo. Primeiro, a maldade. A palavra de Deus diz, confirmando isso, que nós devemos, ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. É uma orientação. E a igreja, segundo o coração de Deus, é a igreja que obedece a palavra de Deus. E se ele nos diz isso, nós precisamos entender. Por que o apóstolo Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses? Porque ele sabia exatamente como é o coração do homem. E como é o coração do homem? A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E você pode até dizer: mas pastor, eu sou um crente, eu faço parte, eu sou essa igreja segundo o coração de Deus. Veja o seu coração. Veja como você foi criado. Porque o pecado de Adão passou a todos nós. E o homem natural, o homem sem Deus, ele tem uma lista de coisas que é inerente a ele. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 a 31, que diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais,
insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o homem natural. Esse era eu antes de ser salvo por Cristo Jesus. Então eu me converti, eu aceitei a Cristo, mas existe uma luta muito grande entre a minha carne e o meu espírito. Portanto, o apóstolo Paulo diz: abstende-vos de toda forma de mal. Despojar-se de toda forma do mal. Se despir dessas coisas. A outra coisa que ele diz, de todo dolo. O que é dolo? Dolo significa fraude, má-fé, maquinação. É todo ato com que conscientemente alguém induz, mantém ou confirma outro ao erro. Isso é dolo. É quando eu faço tudo para tomar, para fraudar, para me dar bem. Isso é dolo. Isso nós fazemos. Crentes como somos, lavados pelo sangue de Cristo, mas nós somos tendenciosos a viver dessa forma. Por isso é que ele diz, abstende-se de toda forma do mal. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 32, diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso são pessoas que vivem no dolo, procurando destruir a obra de Deus, o reino de Deus. A outra coisa que ele diz, quando ele diz o versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e hipocrisia. Veja o pecado que está dentro da igreja de Cristo. Isso estava na igreja primitiva. Dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência. E aqui nós temos hipocrisia. Hipocrisia é quando nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Nós apresentamos uma coisa que nós não somos. Isso é hipocrisia. Dizemos que somos crentes, dentro da igreja nós somos santos e lá fora da igreja nós somos pessoas completamente diferentes. Nós somos hipócritas quando agimos dessa forma. Eu preciso apresentar, refletir a imagem de Cristo na minha vida, na igreja, na minha casa, em todos os lugares. E por isso, amados, essa é a orientação do apóstolo Pedro. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que se despoja dessas coisas, se abstém dessas coisas. E, portanto, amados, a segunda qualificação que nós temos hoje aqui é uma igreja segundo o coração de Deus. É a igreja que é determinada. Nós vimos a igreja segundo o coração de Deus é uma igreja despojada de toda sorte de mal. É uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja que está fora de toda e qualquer contaminação. Mas a segunda qualificação da igreja, segundo o coração de Deus, conforme o apóstolo Pedro, está lá no versículo 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Igreja segundo o coração de Deus é uma igreja determinada. Aqui Pedro faz uma analogia a uma criança recém-nascida. Eu queria chamar a atenção, todos vocês sabem como é uma criança recém-nascida. A criança recém-nascida, quando ela está com fome, ela não sabe pedir comida. Ela começa a chorar. É a única comunicação que ela faz, é chorar. E uma criança
A criança recém-nascida, ela só para de chorar quando? Quando ela é alimentada. Enquanto ela não se alimenta, ela chora o tempo todo. Será que você fica tranquilo ouvindo o choro de uma criança? As mães, principalmente, quando sabe que a criança está com fome, ela entra em desespero. Ela larga tudo o que está fazendo para cuidar dessa criança. O que o Pedro estava querendo mostrar aqui, irmãos, que a igreja, segundo o coração de Deus, é aquela igreja determinada. Determinada em quê? É quando ela busca, de fato, o conhecimento da palavra de Deus. Ela tem sede de Deus. Como diz o salmista, assim como a costa tem sede por águas, assim a minha alma tem sede de Deus. É uma igreja determinada, é aquela que vai em busca da palavra de Deus. Talvez você tenha passado a semana inteira sem pegar na palavra de Deus. Como é que você quer ser uma igreja segundo o coração de Deus, se você não ler a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não tenho comunhão com a minha igreja, como é que eu sou uma igreja segundo o coração de Deus? E se eu não sou uma igreja segundo o coração de Deus, eu estou em pecado. Eu estou deixando de fazer a vontade de Deus e as consequências são drásticas. O que a Bíblia diz? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Portanto, amados, uma igreja segundo o coração de Deus, conforme o texto, é uma igreja determinada. Determinada em quê? O salmista diz no Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, é essa a vontade que você tem? Para que Deus desvende os seus olhos, os meus olhos, para que eu veja a lei do Senhor? O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Há uma necessidade muito grande em me alimentar da palavra de Deus. O crente que faz parte dessa igreja segundo o coração de Deus, ela deseja ansiosamente aprender da palavra de Deus. Ainda o salmista, no Salmo 119, versículo 33 e 34, diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dar-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e cumprirei, e a cumprirei. Então veja, irmãos, a necessidade, a determinação. E aqui nós podemos ver o exemplo de pessoas, de homens determinados em servir ao Senhor. Os discípulos, quando foram presos na perseguição da igreja, eles foram presos e depois, no dia seguinte, tiraram da prisão e levaram lá para o Sinédrio. E chegando lá, o sacerdote diz o seguinte: eu não avisei, eu não disse para vocês que não pregue essa palavra e nem digo que nós somos responsáveis por esse sangue inocente que vocês dizem que foi nós que matamos? Então eu quero dizer para vocês, a partir de agora, eu vou soltar vocês, mas vocês são terminantemente proibidos de levar essa palavra à frente, avante. Vocês são proibidos a testemunhar. Veja qual a resposta. Igreja determinada. Ele diz, importa, vamos ver lá, Atos 5 e 29 diz assim: respondeu Pedro e os apóstolos. É mais importante obedecer. É mais importante obedecer. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, isso pessoas determinadas. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Vocês ficam sabendo. E nós podemos ver também pessoas determinadas. Lá no Velho Testamento, Sadraque, Mesaque, Abdenego, lá na Babilônia, quando eles foram chamados
a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, eles disseram: nós não vamos nos prostrar. Mas se vocês não prostrarem, vocês vão morrer queimados. E ninguém pode livrar das minhas mãos. Qual foi a resposta daqueles homens determinados? Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas fica sabendo, ó rei, que nós não vamos te obedecer. Importa obedecer a Deus. Isso é determinação. Irmãos, igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja determinada. Determinada em quê? Em fazer a vontade do seu mestre. A terceira coisa que nós vemos aqui no texto, a igreja segundo o coração de Deus é a igreja comprometida. Está lá no versículo 4, veja lá. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Veja a primeira parte, chegando-vos para ele. É uma igreja comprometida. Uma igreja comprometida é uma igreja que vive o tripé da igreja madura. Que tripé é esse? Que vive na doutrina, que vive na comunhão, que vive na oração. Essa é uma igreja comprometida. A igreja comprometida, ela está sempre pronta a ouvir o ensinamento de Deus, pela sua palavra. Vem para a igreja. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas você pode dizer: mas pastor, a Bíblia diz, como o senhor mesmo falou aí, que Jesus disse que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade, então não é preciso eu vir para a igreja. Mas lá o escritor aos Hebreus diz: é bom que todos se congreguem, não façam como os demais. Então a igreja comprometida é aquela que está unida, aquela que está junta. E nós temos um chavão aí dos homens que diz: igreja unida jamais será vencida. Professores unidos jamais serão vencidos. Isso é um chavão e que expressa verdades. Imagine uma igreja, e o próprio Jesus disse: uma casa dividida, ela não subsiste. Então, irmãos, não adianta ter um pastor comprometido se a igreja não se compromete em ombrear o trabalho. Igreja segundo o coração de Deus é uma igreja comprometida. Comprometida com a obra, comprometida com Deus, e isso vem os frutos. Diz o seguinte, Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, é o retrato da igreja comprometida, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada pessoa, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Igreja comprometida é aquela que está pronta a fazer a obra de Deus. E o resultado vem, porque a obra é de Deus. Eu sou simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. E por último, irmãos, para finalizar, nós temos a igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja viva. Uma igreja viva. Como diz lá o versículo 5, também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a igreja viva é uma igreja que busca
a edificação espiritual. A igreja viva é aquela que busca a edificação espiritual. Veja lá o que diz em Efésios capítulo 2, o versículo 19 a 22. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus. Então, a igreja viva é aquela que é edificada em Cristo. E se Cristo é viva, é vida, Ele nos deu vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E foi exatamente isso que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Ele disse também, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, ou debaixo de uma lata, debaixo de uma vasilha. O que vai acontecer? É como disse o irmão André, lá não tinha luz. Vivia no escuro. Mas nós somos a luz do mundo. A igreja viva é aquela que brilha, é aquela que faz a diferença. É aquela que o mundo realmente diz, esse é o verdadeiro Filho de Deus. E Jesus foi o exemplo disso. Ele não abriu a sua boca, mas lá na cruz, o seu testemunho, a sua vida, o soldado romano disse, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. A igreja viva é aquela que faz diferença. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aqui no mesmo texto diz assim, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, aliás, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja viva é aquela que desenvolve o sacerdócio santo. É aquela que vem prestar o culto verdadeiro ao Senhor. Porque a função do sacerdote era oferecer sacrifícios. E o nosso sacrifício ao Senhor qual é? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, que é santo e agradável a Deus. Então a igreja viva é aquela que oferece a sua vida como sacrifício ao Senhor. E ele ainda diz no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Transformai o quê? O ambiente em que nós estamos. Talvez você tenha visto o seu ambiente de trabalho, um ambiente carregado. Mas eu, como a luz, como filho de Deus, igreja, segundo o coração de Deus, eu tenho que mudar aquele ambiente. Eu preciso mudar aquele ambiente, porque eu sou a luz. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A igreja viva é aquela que faz a diferença. A igreja viva é que oferece um culto agradável ao Senhor. Veja lá Romanos capítulo 1, o 12, versículo 1, foi o que nós já falamos. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, diz o seguinte, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então nós vimos aqui, igreja segundo o coração de Deus, é aquela, a igreja que se dispõe em deixar
A vida é uma igreja despojada. A igreja segundo o coração de Deus é uma igreja determinada. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja comprometida. E, por fim, uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja viva. Concluindo, irmãos, a igreja segundo o coração de Deus não é uma organização, não é um comércio, é um organismo. É um organismo vivo, aquele que faz diferença, onde as pessoas têm prazer de estar presente, em saber que ali se prega a palavra de Deus. A igreja segundo o coração de Deus pertence a Ele, pois foi ela comprada por bom preço, ou seja, pelo sangue de Cristo. Ela não compactua com o erro, nem se compraz com a injustiça, pois ela é guiada pelo Espírito de Deus, sob a autoridade de homens que Ele mesmo ungiu e responsabilizou para cuidá-la, como sendo o bem mais precioso para Ele. Então, a igreja segundo o coração de Deus é aquela igreja que não dá trabalho para o seu pastor. É aquela que está unida com o seu pastor. É aquela que está ombreando esse ministério. Porque ninguém trabalha sozinho. Nem Deus fez sozinho. Quando Ele foi criar o mundo, Ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Ele foi criar o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Lá em João, capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, irmãos, aqui se conclui que a igreja segundo o coração de Deus é aquela igreja que está presente, está ao lado, trabalhando, unidos, dando as mãos, ombreando, e assim fica mais fácil. Lembre-se, lá no seu trabalho, quando a equipe toda está unida, é mais fácil de trabalhar. O princípio também é o mesmo para a igreja. O pastor não faz nada só. O indivíduo não faz nada só. A igreja é composta de membros. Nós somos membros uns dos outros. Portanto, precisamos dar as mãos e fazer a vontade de Deus. Diante de tudo isso, vimos nesta noite como você está sendo visto pelo mundo como igreja de Deus. Pense bem no que disse Jesus em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Como é que o mundo está me vendo? Eu fazendo parte da igreja de Cristo. Eu fazendo parte da igreja segundo o coração de Deus. Irmãos, quando o nosso corpo, temos muitos membros. Quando eu levei uma pancada nesse dedo, nem unha não tem. Tão pequena essa unha, faz muita diferença. Irmãos, quando o martelo bateu aqui, eu só não fiz aquilo que todo mundo faz, porque infelizmente eu não estava com vontade. Mas eu fui bater no pronto-socorro, porque ela encheu de sangue e o médico disse, vai lá arrancar. Eu disse, não, moço, vai só fura aqui, mas eu não posso, tem que ser no pronto-socorro. Eu fui no posto de saúde. Mas o corpo todo ficou moído, doído. Assim também, quando uma ovelha sai do aprisco, todos sentem. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Portanto, igreja do Senhor Jesus, devemos ser uma igreja segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, querido Senhor, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua presença. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela forma como
o Senhor ungiu o teu servo, o apóstolo Pedro, um homem semelhante a nós, sem muito conhecimento humano, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que foi ungido por esse mesmo Espírito e trouxe essa grande mensagem, essa exortação, tanto à igreja primitiva, como também à igreja do século 21. Porque nós somos a mesma igreja. Porque a igreja do Senhor, ela teve um início lá no passado, há 2000 anos atrás, e o fim dela é na segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, nós precisamos voltar ao foco, aquilo proposto lá no início pelo Senhor Jesus. Uma igreja viva, uma igreja separada desse mundo, uma igreja comprometida, uma igreja determinada em cumprir a vontade do Senhor. Portanto, ó Deus, desperta o nosso coração para viver segundo a Tua vontade. É no nome do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.